Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindos a mais uma aula do projeto preparatório do Elliptic Bullets Problem Map. Nessa aula eu vou abordar com vocês a parte de geometria plana. Vou começar desde os conceitos iniciais e depois dando umas avançadas, mostrando alguns teoremas. E ao final da aula a gente vai resolver algumas questões aplicando os teoremas que a gente aprendeu nessa aula. Ok, bora lá. Primeiramente, basicão, posições relativas entre retas. Retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que elas não se encontram em nenhum ponto. Algumas pessoas tendem a falar, elas se encontram no infinito, mas isso fisicamente assim é impossível, sabe? A ideia delas é que elas não se encontram em lugar nenhum. E isso acaba gerando algumas propriedades interessantes pra gente. Eu posso afirmar que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. E depois, quando a gente for ver uma coisa chamada paralelismo, a gente vai perceber que as retas paralelas começam a gerar muitos ângulos iguais. Isso a gente consegue aplicar em muitas questões. Tem uma coisa chamada semelhança, congruência, que a gente vai ver aqui mais para frente. Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes se possuem exatamente um ponto em comum. Então, se eu tenho duas retas que elas se encontram em um único ponto, elas são denominadas retas concorrentes. Como nesse exemplo aqui, temos duas retas que se encontram num ponto só P. E como a gente pode perceber, elas não vão se encontrar em mais nenhum. Porque essa reta aqui, ela vai continuar para cá, essa reta aqui vai continuar para cá, e as outras duas também, no mesmo sentido. Então não existirá mais pontos, certo? Definição de ângulo. Ângulo é quando a gente tem duas retas que se encontram, e nós temos um plano aqui, e aí essa reta aqui, ela está tem uma posição em relação a essa aqui. E a gente consegue determinar isso aqui como o ângulo θ. É basicamente a abertura de uma reta em relação à outra, podemos dizer assim. Considerando OB como um plano específico, certo? E a gente faz essa denominação aqui, ó. Θ, que seria o ângulo que eu chamei, a gente coloca esse sinalzinho que é basicamente um maior que isso aqui chegando no chão, e os pontos. Lembra de colocar no centro aqui exatamente a posição do ângulo, certo? E aí a gente tem alguns casos notáveis que são necessários que a gente saiba os nomes deles, porque as questões às vezes não vão dizer, esse aqui tem um ângulo tal. Não, ele vai dizer alguns nomes específicos, sabe? Retas coincidentes são basicamente duas retas que estão literalmente juntas assim, então não existe ângulo entre elas. Nós temos o ângulo reto, que é o caso mais clássico, vamos dizer assim, que é o caso que elas fazem 90 graus entre si. Esse ângulo aqui, ó. Temos o ângulo raso, que é o 180 graus. Ele é literalmente apenas uma reta aqui e aí aqui. Nós temos o ângulo agudo, que ele é um ângulo menor que o de 90 graus. Então, se a gente, por exemplo, tem aqui de 90, seria mais ou menos assim. Todos os ângulos aqui nesse plano são ângulos agudos, certo? E isso vai ajudar a gente, conhecer muito sobre triângulos. A gente vai chamar, esse aqui é um triângulo e ele possui um ângulo agudo. Então a gente já começa, caraca, ok. Esse ângulo aqui ele é menor que 90, então eu consigo ter algumas ideias sobre a soma deles. Ângulo obtuso. Ele é um ângulo que ele é maior que 90, mas ele é menor que 180. Também a gente vai ter alguns triângulos especiais, os famosos obtus ângulos. Aqui é um exemplo dele. E, novamente, não precisa ser esse caso em específico. Todos os ângulos aqui são ângulos obtusos, certo? E, por fim, a gente tem o ângulo completo, que é o ângulo de 360 graus, que é como se fosse nesse sentido aqui, que eu determinei, certo? É como se fosse um círculo. Um círculo, a gente vai ver que ele tem 360 graus na sua rotação aqui, certo? Aí, ó, paralelismo. Paralelismo entre retas. Lembra que a gente acabou de falar sobre retas paralelas e que elas não se encontram, mas que elas conseguem determinar alguns ângulos específicos? Então, é exatamente isso aqui que eu vou falar agora. Alguns desses casos são alternos internos e OPVs e algumas relações de soma entre eles. Primeiro vamos começar alternos internos. Alternos internos é assim.
eu vou ter aqui duas retas paralelas, essas retas que elas não se encontram em nenhum ponto. Eu vou ter uma reta aqui passando por essas duas, que a gente vai chamar de uma reta transversal. E, consequentemente, os ângulos, ó, esse aqui é um ângulo, esse aqui é outro. Esses são os alternos internos. Por quê? Porque eles estão dentro dessas retas aqui e eles estão alternados, um do lado do outro. Eles possuem o mesmo módulo, o mesmo valor. Então, se aqui, por exemplo, fosse 30 graus, aqui também seria 30 graus, certo? Isso também acontece para os alternos externos. E é literalmente o ângulo aqui do lado do coisa. Porque olha aqui, esse aqui, ele está externo, essa reta aqui, e ele está alternado com esse aqui. Então, eles são alternos externos e eles possuem o mesmo valor. Aí, o outro caso é o OPV, que é o famoso oposto pelo vértice. O vértice é basicamente, vamos dizer, um ponto ali de encontro dessas duas retas. E esses ângulos aqui de abertura, eles também são idênticos. Esse α2 de α1, β1 com β2, todos eles vão ter o mesmo valor. Porque imagina que se eu tenho uma reta aqui, e eu tenho outra reta, e eu começo a tenho esse ângulo aqui igual a esse, independente se eu variar essa reta, eu vou estar variando esses dois ângulos. Então eles vão ter o mesmo valor, certo? E outra coisa que a gente consegue perceber são alguns ângulos rasos aqui. São aquele caso que eu acabei de falar, que dá os 180 graus. Então a gente pode fazer algumas relações, como α3 mais β3, ele dá 180. Por quê? Porque forma essa reta aqui, certo? Mesma coisa com o β4 e o α3. E mesma coisa com o α4 e o β3. Caso eu tenha falado um pouco rápido, eu fiz uma tabelinha aqui com esses ângulos e as suas relações. Então, se vocês quiserem tirar um print ou fazer alguma anotação, podem fazer agora. Esse aqui é uma matéria muito, muito importante, porque ela cai muito em questões de geometria, literalmente. Uma das coisas mais importantes assim é você saber marcar esses ângulos. Então, se concentrem bastante nessa parte aqui. Vai cair literalmente em todas as áreas. Se concentrem principalmente nesses alternos internos e OPV, porque os de soma de 180 você vai acabar se acostumando com eles. E aí você vai, ok, esse aqui dá uma soma, mas não necessariamente vai te ajudar muito assim, nas questões. Agora, alternos internos e OPV são essenciais. E com isso, a gente sabe, entendendo esses ângulos, a gente consegue encontrar algumas relações nas próprias figuras planas. Por exemplo, casos de congruência. O que são casos de congruência, primeiramente? São quando a gente tem dois triângulos que eles possuem os mesmos lados e os mesmos ângulos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse triângulo aqui, mesmo que ele esteja feito uma rotação assim, eles possuem as mesmas medidas de lados, como eu determinei aqui, e o mesmo medida de ângulos. Então, a gente fala que eles são congruentes, certo? Mas o mais interessante de congruência é que a gente não precisa saber que todos os lados são iguais e que todos os ângulos são iguais de informações. A gente pode saber algumas informações e com isso a gente determina que eles são congruentes. Vou mostrar aqui alguns casos para vocês. Por exemplo, se eu tenho lado, ângulo, lado, é um caso de congruência. Isso quer dizer, se eu tenho esse lado igual a esse lado igual a esse lado, e esse ângulo igual a esse ângulo, isso significa que os triângulos necessariamente vão ser congruentes. E, consequentemente, esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui, e os outros dois ângulos também vão ser iguais, obrigatoriamente. Então, se numa questão, por exemplo, você encontra dois triângulos e ele afirma, eu tenho dois lados, e aí você vê um ângulo que é, por exemplo, oposto pelo vértice, você consegue já dizer automaticamente, ok, esses triângulos aqui eles são iguais ou congruentes, e, consequentemente, esse lado aqui ele vai ser igual àquele lá. E acabou a questão, basicamente. Um outro caso é o ângulo lado ângulo. Isso fala basicamente que eu vou ter dois ângulos iguais e um lado igual entre eles. Então, se esse ângulo aqui foi igual a esse ângulo aqui foi igual a esse ângulo aqui, e eles tiverem o mesmo lado, também posso dizer que os outros dois lados serão idênticos ao do outro triângulo, e, consequentemente, o terceiro ângulo também será.
O terceiro ângulo, eu acho que ele é meio óbvio, vamos dizer assim, que eu acho que vocês sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180. Então, se eu sei dois ângulos, eu obrigatoriamente sei o terceiro. Então, nesse triângulo aqui, a gente já consegue concluir, sabendo dois ângulos, eu sei que o último ângulo vai ser igual, e se todos os ângulos são iguais, o triângulo vai ser igual ao outro. Cateto e hipotenusa. Cateto e hipotenusa, ele é um caso particular para um triângulo retângulo. Triângulo retângulo a gente denomina o triângulo que possui um ângulo de 90 graus em um dos lados. E nesse triângulo em específico, a gente chama esses dois lados que estão com um ângulo de 90 graus, a gente chama eles de catetos. E o lado que está oposto ao de 90 graus, a gente chama ele de hipotenusa, que é esse aqui. E aí, a gente consegue determinar que dois triângulos também são congruentes se eles possuem um lado e um cateto e uma hipotenusa iguais. Ou um cateto e um cateto iguais também, porque vai ter uma coisa que se chama Teorema de Pitágoras, que a gente vai ver, que relaciona necessariamente esse cateto com essa hipotenusa. E aí, obrigatoriamente, eles vão ser iguais. Semelhança de triângulos. Dois triângulos, eles são semelhantes quando a gente tem uma proporcionalidade entre eles. O que é uma proporcionalidade? Vocês viram a primeira aula, acho que do curso aí. E proporcionalidade é basicamente quando eu tenho um número e eu multiplico ele por uma razão, vamos dizer que seja um k, e aí essa razão vai continuar igual. Por exemplo, eu sei que 4 dividido por 2 resulta em 2. E 8 dividido por 4 também resulta em 2. Então, esses 4 sobre 2 e 8 sobre 4, eles são proporcionais, sendo que os números aqui eles são distintos, mas eles possuem uma mesma razão. Isso que acontece em triângulos semelhantes. É como se a gente pegasse um triângulo, vamos dizer, esse menorzinho aqui, e eu começasse a ampliar ele numa razão específica, de forma que todos os lados se ampliassem, ou diminuí-lo também na mesma razão. Por exemplo, aqui, ó. Viu? Esse aqui, todos vão ser triângulos semelhantes. Isso vai implicar que todos os lados eles vão obedecer a uma razão específica. Nesse caso, eu chamei essa razão de lambda. Então, vamos dizer que eu saiba que dois triângulos são semelhantes e eu sei que um lado deles vale 4, o outro vale 8, e eu descobri que a razão de semelhança é 2. Obrigatoriamente, que eles eram semelhantes, um lado é 4, o outro é 8, a razão de semelhança vai ser 2. Isso quer dizer que se eu tiver um lado 3, no outro triângulo também vai ter que ter essa mesma razão 2. Isso vai implicar se um lado é 3, o outro ali vai ter que ser 6. É literalmente esse zoom sendo o mesmo triângulo. Entendeu? E, análogo aos casos de congruência, a gente não precisa saber que todos os lados possuem uma razão específica para determinar que eles são semelhantes. A gente pode encontrar algumas nuances nos triângulos e, com isso, determinar que eles são semelhantes, sem precisar saber de tudo isso aqui. Por exemplo, aqui a gente vai mostrar os casos de semelhança. Lado, ângulo, lado, famoso LAL. Essa anotação que eu estou colocando aqui no lado é quando vocês forem escrever uma solução, por exemplo, vocês não precisam escrever caso lado, ângulo, lado. Vocês podem escrever, pelo caso LAL, esses triângulos são semelhantes. Ou pelo caso tal, eles são congruentes. Não precisam escrever tanto, é uma abreviação, né? Esse caso é basicamente o quê? Ele diz que se eu tenho dois lados que eu sei que eles têm uma razão de semelhança, que nesse caso eu chamei de K, e o ângulo entre eles é igual, eu posso automaticamente dizer que esses triângulos são semelhantes. Consequentemente, esse lado, vamos dizer que ele fosse um KA, esse lado aqui vai ser o meu A, obrigatoriamente. Sem eu precisar saber que esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui é igual a ele. Porque não importa, mesmo que ele não me forneça no enunciado. Só precisava saber dois lados e que o ângulo entre eles é igual. Mais um caso, lado, lado, lado. Esse aqui eu acho que é o mais clássico, porque é literalmente o caso que eu estou fazendo um zoom assim. Se eu tenho um triângulo com lados ABC, eu reduzo ele literalmente numa razão K, que é o que eu estou fazendo. Reduzir o lado A na razão K, o lado B na razão B, e o lado C na razão K também. Isso quer dizer que eles vão ser semelhantes. É literalmente a definição que eu tinha falado para vocês. E mais um K. Eita, acho que acabou. Desculpa.
Com isso, a gente chega num próximo teorema, que ele é muito importante na geometria, que é o teorema de Tales, que ele vai utilizar as relações lá de retas paralelas que eu estava falando para vocês. Demonstrar mais ou menos aqui. Se eu tenho aqui eu desenhei mais ou menos um trapézio. Eu tenho essas duas retas aqui de cima, que elas são paralelas. E aí eu traço outras duas retas que não precisam ser paralelas, nem precisam fazer o mesmo ângulo entre si. Esse ângulo aqui pode ser um alfa, esse ângulo aqui pode ser um θ, não importa. O mais importante é só que essas duas aqui sejam paralelas entre si. E aí eu venho e traço outras duas retas paralelas, que seriam essas duas vermelhas aqui. Eu consigo ter uma razão específica para essa figura. Eu consigo saber que AF, seria esse lado aqui, sobre FE vai ser igual a BC sobre CD. Muito interessante, né? É literalmente uma razão. É a aula de razão e proporção que eu dei para vocês sendo aplicada na geometria. Isso aqui acontece meio que por quê, vamos dizer assim. Isso acontece porque a gente consegue utilizar aquela coisa dos ângulos serem iguais. Eu podia chegar aqui, ó, falar que aqui era um alfa, e como essa reta aqui, essa vermelha, é paralela, obrigatoriamente esse ângulo aqui vai ser um alfa também. Por quê? Lembra do caso alternos internos? Esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse. E aí, por OPV, aquele ali também é alfa. Mesma coisa aqui, se eu tiver um beta, aqui é um beta. Muito interessante, né? E aí a gente consegue chegar nessa relação. Mas isso aqui, ela vale também para qualquer razão que você queira de lados. Eu podia, por exemplo, colocar aqui AF sobre AE seria igual a BC sobre BD. Podia fazer essa relação. Não faz muita diferença aqui, sabe? Próximo teorema. Esses teoremas aqui eles são muito consequências desses teoremas da semelhança de triângulos. Você consegue fazer as provas deles através disso. Teorema da bissetriz interna e o teorema da bissetriz externa. Esse aqui eu espero muito que vocês anotem e prestem atenção, porque ele é um dos mais recorrentes nas provas de Olimpíada. Bissetriz externa. Primeiramente, o que é uma bissetriz? Bissetriz é quando eu traço uma reta aqui, aí eu traço outra, por exemplo, e elas vão formar um ângulo entre si. Vou desenhar aqui para vocês entenderem. Se eu tenho essa reta aqui, por exemplo, e aqui eu falei que é um ângulo θ. A reta bissetriz é aquela que divide esse ângulo na metade. Na metade. Então, tipo, eu vou ter duas retas, vou ter um ângulo. A reta que divide esse ângulo na metade é a minha bissetriz. E uma consequência dela, muito interessante, é que a distância daqui para cá vai ser igual à distância daqui para cá sempre. Sempre. Certo? E sabendo dessas coisas, a gente consegue chegar num teorema muito interessante, que é o teorema da bissetriz interna aplicado em triângulos. Por exemplo, se eu tenho um triângulo ABC e eu traço a bissetriz em relação a um dos lados, eu consigo concluir que a razão, digamos que ela traçou no ponto D, a razão AB sobre BD vai ser igual a AC sobre DC para qualquer triângulo. Qualquer triângulo que você escolher. Não importa muito se é um triângulo obtuso, se é um triângulo retângulo, qualquer razão que você fizer dessas bissetrizes vai sempre obedecer essa relação aqui. Certo? E um outro teorema, que é basicamente esse aqui, só que aplicado a um outro ângulo, é a bissetriz externa. Por que bissetriz externa? Porque aqui a gente tem o ângulo externo de um triângulo. O que é o ângulo externo de um triângulo? Vocês podem estar se perguntando. Ângulo externo é quando a gente tem um triângulo, aqui por exemplo, e eu tenho os ângulos internos dele. Digamos que aqui é um alfa e aqui é um θ. O
ângulo externo a esse triângulo é esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de gama. É como se eu fizesse uma projeção do lado, continuasse, isso aqui faz parte da mesma reta, em relação a do outro lado. E aqui vai ser o ângulo. Mas isso aqui é interessante porque aqui, digamos que eu tinha um ângulo beta. Concorda que esse alfa, esse beta mais gama, faz um ângulo raso? Isso quer dizer que beta mais gama é igual a 180. Mas uma coisa muito interessante é que a soma dos ângulos internos de um triângulo também equivale a 180. E olha que legal, a gente consegue chegar que alfa mais θ mais beta é igual a 180. Só que eu posso substituir esse beta aqui. E aí eu chego que alfa mais θ mais 180 menos gama é igual a 180. E com isso eu chego que alfa mais θ é igual ao próprio gama. E olha que legal. Isso quer dizer que quando eu tenho um ângulo externo, ele é necessariamente igual à soma dos outros dois internos do triângulo. Isso é uma coisa muito legal, muito importante se saber e que muita gente esquece. Porque ela aparece nas questões, mas muito escondida geralmente, porque a gente não olha geralmente para essa projeção, certo? Então eu deixaria anotado se fosse vocês. E sabendo de agora o que é esse ângulo externo, a gente consegue chegar num outro teorema, que é a bissetriz externa. E aí, novamente, bissetriz, a reta que divide o ângulo ao meio, e aí eu peguei essa reta BP, tracei ela, e ela dividiu esse ângulo aqui, que antes era 2α, em 2, sendo um alfa e o outro alfa. E, consequentemente, o teorema é possível de aplicar. Ele diz que AB sobre AP, que seria esse lado todinho aqui, seria igual a BC sobre CP. Esse aqui já é mais complicado, então eu anotaria também se fosse vocês, mas continuaria dando uma olhada, porque ele é mais difícil de ser aplicável, eu acho. Porque, como eu falei, o pessoal não olha muito para os ângulos externos, mas ele é muito importante também, então deixa anotado, certo? Deixa eu ver. Agora a gente vai para arcos e ângulos na circunferência. Primeiro, o que é a circunferência no geral, né? A circunferência é um círculo, como a gente falava. Só que, quando a gente se refere a círculos, a gente geralmente está falando do todo, sabe? Considerando a parte interna. Quando eu falo circunferência, notem como se fosse a bordinha de um círculo. Sabe quando você tem um elástico, que é literalmente só a borda de um círculo? É isso aí que a gente denomina circunferência. E o que é um arco na circunferência? Um arco na circunferência é quando eu pego dois pontos, digamos um x e um y, e traço, por exemplo, sei lá, um outro ponto aqui que eu vou chamar de z. E aí, a medida disso aqui, que a gente denomina arco de circunferência. Porque é como se eu pegasse o 360 graus, que é o meu ângulo completo, e eu reduzisse ele com uma distância específica. E aí, essa voltinha eu chamo do arco, certo? E ele gera algumas propriedades muito legais para ângulos específicos nessa circunferência. E aí eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês. Por exemplo, se eu tenho ângulo central. Ângulo central é o que, primeiramente? É quando eu pego o centro da circunferência, que eu chamei ele de O, sendo a circunferência aquele que faz daqui. A distância daqui para cá é o raio, e ela é constante sobre todo o círculo. E aí eu pego dois pontos, ditos A e B, por exemplo, e eu faço o ângulo entre eles. E uma coisa que eu posso afirmar 100% é que o arco AB ele vai ser igual a esse ângulo alfa. Sempre, sempre, independente. Se eu pegasse, por exemplo, um outro ponto aqui, C, e eu falasse que esse aqui é beta, a medida desse arco aqui também vai ser igual. Então eu vou ter que o arco BC aqui seria igual a esse beta. Certo?
Vamos lá, próximo, ângulo inscrito. Ângulos inscritos são o quê também, primeiramente? É quando eu pego um ângulo na própria circunferência. Então, eu pego um ponto, aqui que eu chamei de C, sobre a circunferência, e eu pego outros dois pontos, que eu chamei aqui de A e B, e eu traço um ângulo entre eles, esse ângulo alfa. Esse alfa ele não precisava necessariamente estar aqui, eu podia estar variando ele de tudo que é lugar aqui. Esse A podia estar aqui, por exemplo, esse A podia estar aqui, podia estar aqui, podia estar aqui. Não precisa ser esse caso aqui em específico. O importante é que eu tenha 3 pontos sobre uma circunferência e um ângulo sendo determinado. E aqui é interessante, porque olha aqui, eu posso dizer que esse aqui é um ângulo θ, que seria o meu ângulo central, digamos que esse aqui seja o centro da circunferência, por exemplo. E aí eu consigo afirmar que alfa ele vai ser igual a esse arco dividido por 2. Ou, em outras palavras, ele vai ser igual ao θ dividido por 2. Isso aqui já começa a ficar interessante, porque digamos que numa questão o cara ele te dê esses dois ângulos e aí você fique olhando, só que ele te dê de uma forma discreta. Ele te dê, por exemplo, um triângulo aqui inscrito, circunscrito, na verdade. E aí ele pede essa relação entre eles. Caraca, isso aqui já tá clássico, já tá decorado na sua cabeça. É um ângulo central e o outro ângulo inscrito. Já acabou a questão na hora. Um vai ser a metade do outro. Agora esse outro aqui é o ângulo excêntrico interno. Ângulo excêntrico interno. O que é ele também, primeiramente? Ele é um ângulo determinado pela intersecção de duas retas concorrentes. Isso quer dizer que, primeiro, o que são as retas concorrentes, que eu falei no começo da aula, são duas retas que se encontram em precisamente um ponto. Isso quer dizer que, se eu vou ter a circunferência e eu vou traçar duas retas, eu vou pegar o ponto que elas se encontram, não precisa ser o centro, tanto que o centro estaria, sei lá, mais ou menos aqui. Não precisa ser o centro necessariamente. E aí eu traço esse ângulo alfa. No OPV eu também sei que esse ângulo aqui é alfa, certo? Então esse ângulo ele não está sobre a circunferência e ele não está sobre o centro, mas a gente ainda consegue saber uma relação entre ele. A gente consegue dizer que alfa ele é igual a o arco AB mais o arco CD, que foram os arcos determinados por esse ângulo, dividido por 2. Muito legal, né? Essa aqui a galera geralmente esquece também, mas ajuda muito a resolver algumas questões. E, como a gente falou de um ângulo que estava interno à circunferência e não era um caso particular, como na circunferência ou exatamente no centro, a gente agora também tem que falar de um ângulo que esteja fora da circunferência. E, claro, também existe uma relação entre ele. Ângulo excêntrico externo é o seu nome. E aqui, eu determinei ele, vou dizer que aqui é um ponto P, aleatório. Ele também, eu vou traçar duas retas e determinar esse ponto. Duas retas vão ser concorrentes em P. E elas fazem um ângulo alfa entre si. E olha, esse ângulo está determinando esse arco e esse arco aqui. Certo? E aí, com isso, a gente consegue concluir uma nova relação. Essa relação vai ser o ângulo alfa, ele vai ser o arco AB menos o arco CD dividido por 2. Certo? Mais um é o famoso ângulo de segmento. Esse aqui eu acho que é o principal que a galera esquece, porque ele não é muito usual tipo, de visualizar, ele é mais difícil, vamos dizer assim. Por quê? A gente vai ter uma circunferência e a gente vai passar uma reta que ela tem um nome específico. Essa reta se chama reta tangente. O que significa reta tangente? Essa reta, ela passa pela circunferência, mas ela toca em exatamente um ponto também. Lembra que as retas concorrentes tocavam em ponto? Isso é a mesma coisa. Só que essa reta, ela
toca a circunferência do meu ponto. Vamos dizer, por exemplo, aqui, se eu fosse traçar uma reta específica aqui, concordo que ela está tocando em 2 pontos? Então vamos, como se fosse diminuindo. Aqui, 2 pontos. Também eu vou ter 2 pontos aqui, mas vai ter alguma hora que eu vou conseguir passar uma reta que ela vai vir e vai tocar aqui, ó, apenas em um ponto. Essa é a minha reta tangente. Ela consegue tocar a circunferência em apenas um ponto. E ela gera algumas propriedades muito legais para a gente. Por exemplo, o ângulo de segmento. Esse ângulo de segmento ele é o determinado pela reta tangente em relação a um ponto A que também está sobre a circunferência. E a gente consegue aplicar a mesma fórmula que a gente aplicou no ângulo inscrito, que é o arco AB dividido por 2. Certo? Seguindo adiante, a gente chega em 2 teoremas que são também muito importantes em circunferência. São o teorema do bico e o teorema de Pitot. Por quê? O que é esse teorema do bico? O teorema do bico ele afirma que se eu tenho um ponto e dele eu traço 2 retas tangentes a uma circunferência, eu consigo saber uma relação entre as distâncias desses pontos. Isso quer dizer o quê? Que eu venho aqui, eu tenho uma circunferência e eu tenho o meu ponto P. Eu venho e traço uma tangente, foi o meu PA. Eu venho e traço outra tangente, é o meu PB. Isso vai resultar que o meu PA, a distância PA, também vai ser igual à distância PB. Isso a gente consegue demonstrar bem facinho. Ó. Por quê? Lembra do teorema da bissetriz interna, que eu falei há um tempinho atrás? Então, essa distância aqui, ela é raio. Ah, isso aqui é uma propriedade interessante também que vocês podem notar. Quando eu tenho uma reta tangente e eu traço a reta que sai do centro da circunferência para a reta tangente, ela faz 90 graus. E essa reta aqui, até esse ponto, também vai fazer 90 graus. E olha que legal. Essa distância aqui é R, essa distância aqui é R. Bissetriz interna, lembra? Por quê? A reta bissetriz, ela literalmente é um ponto que dista igual para os outros. Isso quer dizer que essa reta aqui, por exemplo, se eu ligarmos até o centro da circunferência, ela vai ser a bissetriz de um ângulo. Isso quer dizer que esse ângulo aqui vai ser θ e esse ângulo aqui também vai ser θ. E olha que mais interessante ainda. Eu vou ter um triângulo, que é um triângulo retângulo, que ele tem hipotenusa PO, e olha, AO é igual a OB, que é igual a R. Isso é o meu caso de semelhança cateto hipotenusa. Isso quer dizer que os dois triângulos, semelhança não, congruência, falei errado. Isso quer dizer que os dois triângulos são congruentes. Famoso caso, cateto hipotenusa. Logo, a gente consegue concluir que esse terceiro lado também vai ser igual, sem que eu soubesse no começo. E aí, PA é igual a PB. Simples assim. Próximo teorema é o teorema de Pitot. O teorema de Pitot ele diz o quê? Se eu tenho uma circunferência e eu traço um quadrilátero tal que todos os lados sejam tangentes a essa circunferência, todos os lados aqui estão tocando ela em apenas um ponto, famoso eles estão envolvendo a circunferência, eu consigo saber uma relação entre os lados, que é a soma dos lados opostos, ela é igual. Então, AB mais CD vai ser igual a AD mais BC. E isso a gente consegue demonstrar pelo teorema do bico que a gente acabou de fazer. Por quê? Teorema do bico, tracei uma reta tangente, tracei outra reta tangente, essas distâncias até esse ponto são iguais. Então, vamos dizer que esse ponto aqui é um M, esse aqui é um N, esse aqui é um K e esse aqui é um ponto J. Pontos de tangência. Isso quer dizer o quê? A M vai ser igual a J pelo teorema do bico. Então, eu vou dizer que aqui é X, aqui é X. A mesma coisa aqui. MB vai ser igual a BN. Então, eu vou dizer que é Y e Y. De forma análoga, esses caras aqui também vão ser iguais. Então, aqui vamos dizer que é um W, aqui é um W, aí aqui é um, deixa eu pensar numa letra aqui, sei lá, um L, e aqui é um L. Ah, não, vou pegar o Z, né? Esqueci do Z. O Z fica mais bonito. Aqui é Z, aqui é Z.
Esse Z é a distância DJ e DK. E olha que legal. Se a gente somar os lados opostos, eu vou ter AB mais CD. Ele vai ser X mais Y mais Z mais W. E se eu somar os lados AD mais BC, ele vai ser X mais Y mais Z mais W. E, consequentemente, eles são iguais. Logo, o teorema também está provado. Muito legal, muita informação. Eu sei, geometria tem que saber bastante teorema, mas quando eu colocar aqui em prática e mostrar para vocês nas questões, vocês vão perceber que é bem tranquilo. E agora eu vou começar a fazer algumas revisões de coisas que vocês têm que saber para o UMAP, que são as que mais caem, sendo bem sincero. Esses teoremas aqui eu acho que vocês podem aplicar em muitas questões, mas para o BMAP em específico, a coisa principal é você saber área e trigonometria. Trigonometria eu acho que são os principais. Semelhança e congruência eu acho que vocês deviam dar uma focada também, tentar pesquisar algumas questões, porque é muito importante também. Tá, vamos começar aqui com nossa revisão de área, ver o que vai dar. Quando eu tenho um triângulo, a área dele é a minha base vezes a altura. A altura, o que eu posso dizer sobre ela? A altura é basicamente a reta que faz 90 graus com a outra saindo de um vértice. Isso quer dizer, aqui eu tenho 3 vértices de um triângulo e eu tenho a minha base. Então, eu vou pegar um ponto, que vai ser esse o vértice aqui, e eu vou traçar a altura dele. Ou seja, eu vou pegar a reta que saiu daquele vértice e ela fez 90 graus com a base. Com isso, eu consigo concluir que a área do triângulo ela vai ser base vezes a altura dividido por 2. Certo? Mas não fixem muito sobre essa figura, fixem no conceito. Por quê? Porque as figuras elas podem vir bem complicadas às vezes, os triângulos. Por exemplo, se eu colocasse um triângulo assim, eu sei que muita gente ia se confundir com essa altura aí. Que a galera ia começar a traçar daqui para cá e falar, ok, eu já sei, essa aqui é a base, essa reta aí que eu tracei é a altura. Mas não é. Lembre-se da definição. Eu tenho que traçar até onde que a base está de forma que faça 90 graus. Aqui, eu não consigo traçar esse ponto até a base, fazendo 90 graus. Na base em específica. Mas, eu consigo fazer isso como se fosse uma projeção da base aqui, de forma que faz 90 graus. Então, nesse triângulo aqui, em específico, essa que seria a minha altura. Certo? E uma coisa muito legal de triângulos é que se eu tenho a mesma base e a mesma altura, obrigatoriamente eu tenho a mesma área, já que isso está definido nessa fórmula. A área, base vezes altura dividido por 2. Isso quer dizer o quê? Deixa eu demonstrar a minha linha de raciocínio. Se eu tiver duas retas paralelas, por exemplo, digamos essas duas retas vermelhas, e eu traço dois triângulos aqui que eles possuem a mesma base, mas eles estão diferentes. Olha que legal. Esses dois triângulos, eu até posso traçar um outro aqui, vou pegar essa cor preta aqui. Mais aqui, bem próximo. Olha que legal. Vamos pegar esse azul primeiro aqui. Qual que é a base dele? A base dele é essa distância. Qual que é a altura dele? A altura dele vai ser essa distância aqui, fazendo 90 graus. Certo? Então, beleza. Aqui eu já conseguia determinar qual que era a minha área do meu triângulo azul. Mas olha que interessante. Se eu pegasse o triângulo roxo, que é esse triângulo aqui, qual que é a base dele? Essa aqui. Qual que vai ser a altura dele? Também vai ser essa aqui. Ó, ficou legal. Se eu pegar esse triângulo preto, qual que é a base dele? Essa aqui. Qual que vai ser a altura dele? Essa aqui.
Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho essas duas retas paralelas aí, e eu estou traçando triângulos nessas duas retas, se eles tiverem essa mesma base, as áreas deles vão ser iguais. Independente se eu pego um triângulo, por exemplo, que ele se encontrasse muito longe. Eita, desculpa, travou aqui. Se eu pegasse, por exemplo, essa reta e eu continuasse, essa aqui também eu continuasse, e eu pegasse um triângulo, digamos aqui, olha aqui, esse verde aqui que está bem esticadão, a área dele também vai continuar sendo igual. Porque a altura e a base são iguais. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês fiquem ligados nessa parte aí. A altura, acho que é a parte mais difícil, vamos dizer assim, de você conseguir visualizar da área de um triângulo. Mas lembre-se, pega um vértice e traça de forma que faça 90 graus com a base ou uma projeção da base. Certo? A gente gosta de falar que é a linha da base, porque fica como se fosse o plano gerado por essa base específica. Tá. E aqui eu tenho alguns casos particulares que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o triângulo equilátero. Eu não vou demonstrar agora, porque eu ainda vou falar de trigonometria, e eu vou conseguir demonstrar para vocês de uma forma mais legal, certo? Mas o triângulo equilátero, a gente tem algumas fórmulas específicas para ele, que podem ser muito úteis na hora de você resolver a prova. Você não precisa fazer tanta conta, assim, você pode só substituir nelas e acabou. Primeiramente, o que é o triângulo equilátero em si? Eu também não apresentei isso para vocês, né? Um triângulo equilátero é aquele que possui todos os seus lados iguais. Por exemplo, se eu tiver um triângulo aqui, todos os lados valendo 4 centímetros, por exemplo, ele vai ser um triângulo equilátero. Ele tem umas propriedades muito interessantes. A primeira é que todos os ângulos vão ser iguais também. Por quê? Soma interna dos triângulos igual a 60 graus. Isso quer dizer, todos os ângulos dele, como são iguais, todos os ângulos vão ser 60 graus. Então, aqui, eu teria todos os ângulos aqui sendo 60. Certo? 180 vezes por 3. Isso mesmo. E aí a gente consegue calcular a área e essa altura de alguns modos legais. Por exemplo, eu consigo dizer que a altura ela vai ser L vezes raiz de 3 dividido por 2. E aí, se eu pegasse a altura, assuma que eu demonstrei para vocês que a altura é igual a isso aí, certo? Eu vou demonstrar daqui a pouco. Eu consigo chegar na área pelo quê? Base vezes altura dividido por 2. Isso quer dizer, quanto vale a minha base? Triângulo equilátero. Também vale L. Isso quer dizer que eu teria L vezes L raiz de 3 sobre 2. Só que, peraí, que aqui eu errei. Aqui era L raiz de 3 sobre 2. E aí, L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Mesma forma que chegou aqui. Certo? Então fiquem guardados essa fórmula também, que ela é muito aplicável, sendo bem sério. E aqui eu coloquei algumas outras áreas importantes que vocês devem saber também. Quadrado. Quadrado é aquela figura plana que possui todos os lados iguais e todos os lados e todos os ângulos iguais também. Isso faz com que todos os ângulos sejam 90 graus, certo? E a área dele, você pega o lado e eleva ao quadrado. Ou faz base vezes altura também. Uma coisa legal aqui, vocês podem perceber, é que no quadrado a gente consegue quebrar ele como se fosse dois triângulos. Então eu podia fazer base vezes altura, nesse triângulo aqui, que também seria L vezes L, dividido por 2, e nesse aqui também. E aí no final você vai chegar em L ao quadrado, uma área. Retângulo, posso fazer a mesma coisa de novo. Imagina que eu quebre aqui como dois triângulos. Eu vou ter bases e alturas iguais, então vou ter duas vezes a área de um triângulo, que vai ser base vezes altura dividido por 2. E a gente chega, base vezes altura dividido por 2. Eita, base vezes altura dividido por 2 não, aqui eu errei, foi mal. A área do retângulo, base vezes altura. E por fim, a gente tem o trapézio. Primeiro, o que é a figura do trapézio? O trapézio é essa figura meio estranha, que ela possui duas bases diferentes, mas paralelas entre si. Ou seja, essa reta aqui, ela é paralela a essa reta de baixo. Essa reta, vamos dizer, Bzinha, paralela à reta Bzão.
e a gente consegue determinar esse trapézio ligando essas duas figuras. E ele possui também uma área muito interessante. Porque, digamos que essa medida aqui seja um Bzinho, que a gente chama geralmente de base menor. Essa aqui, que como a outra é a base menor, essa aqui é a base maior. E novamente a gente tem a altura. E aí a gente consegue definir a área, que vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa aqui eu vou demonstrar para vocês que ela também é bem legal. Eu posso aplicar da mesma forma como tinha feito o outro. Sempre uma ideia interessante para você calcular áreas é você quebrar em figuras que você conhece e consiga determinar essa área. Por exemplo, eu estou olhando para esse trapézio aqui, eu consigo visualizar bem, eu acho que vocês também, pelo menos um retângulo e um triângulo, certo? Nesse caso aqui era até um quadrado, porque minha figura não ficou perfeita, mas suponha que não seja. Então vamos dizer que eu traçasse uma reta aqui. Aqui é a altura, aqui também é a altura. E aí eu quebrei esses lados aqui em diferentes. Se tudo era uma base e daqui para cá é a minha base menor, eu sei que aqui vai valer minha base maior menos a base menor e aqui vai valer minha base menor. E olha que legal, agora eu cheguei na área de um triângulo e de um retângulo. E aí eu posso só somar essas duas áreas, que são duas áreas que eu conheço. A área do triângulo seria a minha base, seria o Bzão, menos Bzinho, vezes a altura, dividido por 2, mais essa área do meu retângulo, que seria o meu Bzinho, vezes H. E aí agora é só resolver essa equaçãozinha, que vocês vão chegar em base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Certo? Uma outra forma que esse trapézio pode ser representado, e que eu fiz um caso só específico, mas ele pode, geralmente ele vem nesse formato aqui, ó. Certo? Que eu tenho duas bases também paralelas, minha base menor, e aqui a minha altura. Lembre-se, altura 90 graus em relação à projeção da base, certo? E olha que legal, aqui eu também podia fazer a mesma coisa. Podia determinar dois triângulos e um retângulo aqui, certo? Tem muitas formas que você pode quebrar isso aqui. Você podia até fazer esse caso aqui, às vezes também, que eu fiz dois triângulos. Vocês vão ver que vai ter uma questão que eu vou fazer aqui, que eu vou fazer exatamente isso. E uma coisa legal do trapézio é porque, ó, lembra do negócio que eu falei das retas paralelas? Isso quer dizer que tem um monte de triângulos aqui, se eu passasse, que eles iam ter áreas iguais. Por exemplo, esse triângulo e esse triângulo aqui, ele tem áreas iguais. Até o triângulo da ponta aqui vai ter área igual a esses outros dois, certo? Então, fiquem ligados nessa parte aí. Mesma base, mesma altura, gera a mesma área, certo? E agora sim, cheguei na trigonometria e nas relações métricas do triângulo. Primeiro eu vou começar com trigonometria e depois eu vou demonstrando algumas formas e eu vou voltar lá e demonstrar do triângulo equilátero para vocês, certo? Primeiramente, as relações métricas e a trigonometria, a gente começa sempre trabalhando ela no triângulo retângulo específico, o triângulo que possui o ângulo de 90 graus, certo? Primeiramente, como eu já tinha dito antes lá para vocês, os lados são os catetos. Esse aqui é um cateto, esse aqui é um outro cateto, e essa aqui é a hipotenusa, certo? Cateto, cateto, hipotenusa. Então, para ficar mais simples, eu vou chamar aqui de H. Eu chamei de C, o A e o B já, né? Vou deixar assim. Mas lembre-se, dois catetos e hipotenusa. E a gente consegue também ter esses ângulos. Então, a gente tem um ângulo alfa e um ângulo teta. Uma coisa interessante, já que a gente pode saber, é que a soma dos ângulos teta são 180. Então, teta mais alfa mais 90 é igual a 180. Então, eu já sei, de primeira, que alfa mais teta é igual a 90. Certo? Alfa mais teta igual a 90 em todos os triângulos retângulos. E a gente vai definir umas coisas agora. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o Teorema de Pitágoras, que ele afirma que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja,
A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então, se eu tiver um triângulo retângulo aqui, eu pego um cateto, elevo ao quadrado, somo com o quadrado do outro cateto, isso vai ser igual a hipotenusa ao quadrado em todos os casos. Todos. Certo? E a gente começa a criar algumas grandezas novas, como seno, cosseno e tangente. Certo? Porque para ângulos específicos, a gente tem valores de senos específicos, como eu vou mostrar aqui embaixo. Mas a gente pode fazer isso aqui para todos os ângulos. Todos os ângulos. E o seno, ele é o quê? Ele é quando a gente pega o cateto que está oposto a ele. Por exemplo, se eu pegar o seno de alfa, eu olho para o cara que está do outro lado, que vai ser o meu Azinho nesse caso, e eu divido pela hipotenusa, que seria o meu Czinho. Então, o seno de alfa, ele equivale a A sobre C, ou, como a galera costuma chamar, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Certo? Exatamente o que eu escrevi aqui. Vou escrever do outro jeito. Cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? Cosseno, ele é basicamente análogo ao seno. Ele define o cateto agora que está ao lado do ângulo alfa, ou melhor, o cateto que está adjacente a esse lado. Então a gente costuma chamar ele de CA. E aí a gente chega, cosseno igual ao B sobre C, ou cateto adjacente sobre hipotenusa. Certo? Eu sei que por enquanto isso aqui não deve parecer muito útil, mas vocês vão perceber que existem muitas relações que vão ser legais que a gente vai aplicar, e eu vou mostrar isso em muitas questões aqui. Eu amo essa parte de trigonometria, principalmente eu não sou muito fã da geometria plana, eu sempre gosto de partir para as contas com a trigonometria. E a tangente, finalmente, ela se define como a relação entre os catetos. Ela é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Ou o A sobre o B, no caso que eu fiz aqui. Cateto oposto, cateto adjacente. Certo? E olha que legal. Eu já sei o valor de seno de A. Eu sei o seno de alfa definido mais ou menos. E olha que legal. Se eu pego esse seno e eu elevo ao quadrado, mais o cosseno que eu elevo ao quadrado e eu somo eles, olha que legal que vai aparecer. Vai ser a ao quadrado sobre c ao quadrado, mais b ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso vai gerar a ao quadrado mais b ao quadrado, dividido por c ao quadrado. E olha, a ao quadrado mais b ao quadrado também é igual a c ao quadrado pelo teorema de Pitágoras. Isso quer dizer que eu vou ter c quadrado sobre c quadrado, que é igual a 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ele é igual a 1 para todos os casos. Todos os casos. Essa aqui a gente chama da famosa relação fundamental da trigonometria. E ela é muito útil, porque às vezes o cara vai lá e te fala, o valor do seno de alfa aqui equivale a 4 não, a 1 meio, por exemplo. E aí ele pede o valor do cosseno. Pô, você vem, substitui aqui, resolve a equaçãozinha, acabou. Certo? Mas falando em seno igual a 1 meio, a gente tem alguns valores específicos para seno e cossenos e tangentes. Por exemplo, esses aqui, que são os famosos ângulos notáveis. Esses aqui eu aconselho que vocês tenham guardado de cabeça, porque eles são os mais recorrentes e eles já têm os valores até que bonitinhos, vamos dizer assim, para ser apenas aplicáveis. Certo? Então, eu sei que o seno de 30 ele equivale a 1 meio, cosseno de 30 raiz 3 sobre 2 e a tangente raiz 3 sobre 3. Isso quer dizer que em qualquer triângulo, mesmo que ele não me forneça os valores, digamos, eita, peraí que esse ficou muito feio, digamos esse triângulo aqui, aí esse lado aqui vale x, aqui vale y, e ele fala que aqui é 30, e ele pede uma relação entre x e y, eu faço o seno de 30, ele vai valer x, que é o meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa, que vai ser y. E quanto vale o seno de 30? Opa, seno de 30, 1 meio. Então eu venho aqui, substituo 1 meio, consequentemente eu sei que 2x igual a y. Olha que legal. Sem precisar fazer muita conta e tal, eu já encontro o valor deles e a relação entre eles. Então esse que é o bom da trigonometria.
E com a trigonometria, a gente consegue demonstrar também muitas fórmulas. Por exemplo, se eu pegasse agora aquela lá do triângulo equilátero, sabendo agora as fórmulas da trigonometria, eu consigo demonstrar para vocês essa fórmula da altura. Por quê? Olha aqui. Se eu tinha um triângulo equilátero, eu falei para vocês que o ângulo interno dele equivale a 60 graus para todos os lados, para todos os ângulos, falei errado. E olha que legal, se eu venho aqui e aplico seno de 60, ele vai ser cateto oposto sobre uma hipotenusa. Lembra que esse ângulo aqui ele é 90 graus porque foi uma altura. Então esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. E aí eu coloco aqui cateto oposto sobre uma hipotenusa. E olha que legal, se a gente for lá olhar na tabela, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então eu venho aqui, substituo seno de 60, raiz de 3 sobre 2 e acabou. Meu H, ele vale L, raiz de 3 sobre 2, que é exatamente o que eu tinha fornecido antes. Certo? Viu como a trigonometria facilita? Ó, eu quase não fiz conta, apliquei 160, acabou. E olha aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um monte de fórmulas usando essa trigonometria. São as famosas relações métricas de um triângulo retângulo que muitas pessoas esquecem. Certo? O que são as relações métricas? Isso basicamente diz que eu consigo ter muitas relações entre todos os lados e projeções que a gente faz. Por exemplo, se eu pego aqui um triângulo retângulo, mas eu fiz ele de uma forma diferente aqui para mostrar para vocês essas relações. Isso quer dizer, se eu pego um triângulo retângulo, faço uma rotação dele, coloco uma altura diferente, certo? Essa aqui é a minha altura. Por quê? Porque faz 90 graus com a base, certo? E aí eu chamei esse ladinho aqui de M e esse aqui de N. São as famosas projeções que a gente diz. Isso quer dizer, vamos agora aplicar a nossa trigonomagia. O meu seno de alfa, vamos escrever ele em relação a esse triângulozinho aqui. Primeiro, ele vai ser N sobre B. Mas, em relação ao triângulo grande, eu vou ter B, só que a minha hipotenusa é M mais N. Então eu coloco aqui M mais N. E aí acabou. N vezes M mais N é igual a B ao quadrado. Pronto. E de forma análoga, a gente vai ter esse A ao quadrado, coisa que aplicando pode ser até um cosseno ou seno de θ, certo? E agora a gente vai partir para algumas questõezinhas, podem ser interessantes, utilizando essas ideias que eu mostrei nessa aula. Questão 11, da OpenMap também, vão ser todas as questões da OpenMap aqui, certo? No trapézio ABCD, na figura, os lados AB e CD são paralelos. Começa a lembrar paralelismo, trapézio, essas coisas assim. E o comprimento de CD é o dobro do comprimento de AB. Então isso aqui eu já vou anotar aqui, ó. Se eu falar que AB é igual a X, CD igual a 2X. O ponto P está sobre o lado CD e determina um triângulo ABP com área igual a 17. Qual é a área do trapézio ABCD? Isso aqui a gente vai usar aquela ideia de triângulos que eu mostrei para vocês. Ele falou que BA é paralelo a CD. Então, que tal a gente pegar esse ponto P e modificar ele? Olha que legal que vai ficar. Lembra que quando eu tinha duas retas paralelas, eu conseguia traçar um monte de triângulos? Então aqui eu vou ter o meu trapézio. Vou dizer que ele está aqui. Certo? E o meu triângulo, ele está mais ou menos aqui, certo? Só que o legal é que lembra que eu posso pegar esse ponto e andar ele para cá, de forma que vai continuar a mesma base e a mesma altura? Isso aqui vai matar a questão. Por quê? Eu vou pegar esse ponto P e eu vou jogar ele aqui para a ponta. Olha que legal que ficou. Agora eu tenho já muita noção do que é a minha base. Aqui eu falei que era o meu X. E olha aqui, essa aqui é a minha altura H. Esse outro triângulo que sobrou, ele tem essa outra base, que equivale a 2x, mas ele tem a mesma altura H.
Então, se aqui é um A1, aqui é um A2, o A1 ele fica igual a x vezes h sobre 2. E o A2, ele vale x não, 2x, minha base, vezes a minha altura, que também é h, dividido por 2. E no enunciado, ele me fala que a área desse triângulo, que é a mesma área desse triângulo aqui, que vale a 17. Então, x vezes h é igual a 34. Disso aqui, eu tiro que o meu A2, que é a minha área desse outro triângulo aqui, ela vai valer... Ó, esse 2, 4, 3, 2, vale x vezes h. Então, minha área é 34. Então, a área do meu trapézio equivale a 1 mais A2, é possível ver aqui. Seria 17 mais 34, que vai dar 51. Alternativa, item D. Certo? Questão 10. O triângulo ABC da figura é isósceles e sua base AB mede 8 centímetros. Os pontos MN são pontos médios dos lados AC e BC, respectivamente. Qual é o perímetro em centímetros do triângulo ABC? Ok. Começar utilizando o que ele forneceu. Aqui vale 8, pelo que ele me disse. E os triângulos são isósceles. Triângulo isósceles quer dizer que ele tem dois lados iguais. Pela figura a gente consegue perceber que os lados são o AC e o BC. Mas ele também fala isso no enunciado. E olha que legal. Ele falou que o meu MN são pontos médios. Isso quer dizer que essa distância aqui são todas iguais. Certo? Então, isso quer dizer o quê? Que esse MN é uma coisa que a gente chama de base média. Por quê? Ela pegou dois pontos médios, mas os ângulos vão continuar iguais. Porque, ó, em relação ao triângulo grande, esse ângulo ainda é alfa. E se aqui fosse um θ, AB é paralelo a MN. Isso quer dizer que esse ângulo aqui também vai ser θ. Como o triângulo é isósceles, esse aqui também seria θ, e automaticamente seria θ. Isso quer dizer, ó, esses triângulos, o meu grande e o pequenininho, eles são aquele caso de semelhança, porque eu peguei o grande e eu reduzi ele. Olha que legal. E aí, consequentemente, eu sei a razão. Porque se um lado aqui ele vale 2x, que é dois tracinhos, na verdade, coloquei aqui, e o pequenininho vale tracinho, isso quer dizer que a minha razão é 1 para 2. Logo, se a minha base vale 8, a base do pequenininho vai valer metade, que é 4. Certo? E olha que legal. Lembra de um quadrilátero com uma circunferência ali dentro? Teorema de Pitot. Oh, olha que legal. Então, se eu chamar aqui de x, que são iguais por causa da base média, eu vou ter teorema de Pitot, que é a soma dos opostos iguais. Isso quer dizer, 4 mais 8, 12, vai ser igual a x mais x, que é 2x. Então, esse meu x vai ser igual a 6. E ele que é o perímetro. Aqui também vale x, vale x. Então, o perímetro do meu triângulo vai ser 4 vezes x mais 8. 4x mais 8 vai ser igual ao meu perímetro, que vai ser igual a 4 vezes 6, 24, mais 8, vai ser igual a 32. Então eu vou de novo. 32. Tá bom. Certo? Mais uma aqui, pra gente fazer. Essa aqui fala assim. Na figura, ABC é um triângulo equilátero. Opa! Eu tenho que lembrar dos ângulos, 60 graus, lados iguais, e vinha essa coisa automática. E a circunferência menor é tangente a dois lados do triângulo e ao círculo maior, como indicado. A região rosa é a que está dentro do círculo maior e fora do menor. Qual é a razão entre as áreas destacadas em azul e rosa? Certo? Ok? Vamos pensar. Triângulo equilátero. Então, eu já sei que os ângulos aqui são 60. Eu sei que todos os lados são iguais. Uma coisa interessante que eu consigo reparar aqui é que essa reta aqui, ó, tá, essa aqui eu vou usar um negocinho um pouco mais avançado, eu acho, vamos dizer assim.
Digamos que o centro desse cara seja aqui, certo? Eu vou chamar isso aqui de um ponto P. Esse BP, ele equivale ao meu diâmetro. Por quê? Deixa eu pensar aqui, como que eu posso dizer que esse BP é o meu diâmetro? Sim, ó. Eu posso dizer que aqui é raio, aqui é raio. Então, ó, distâncias iguais, bissetriz. Então aqui é alfa, aqui é alfa. E aí vai ser diâmetro, obrigatoriamente, tem que ser. Porque num triângulo equilátero, se você pega uma circunferência em volta dele e traça a bissetriz, o centro dessa circunferência passa por essa reta aí também. Na verdade, essa reta passa pelo centro, né? Tá bom, então digamos que sabemos que o BP ele é diâmetro e a gente sabe esses dois raios aqui. Olha que legal. Eu sei esse alfa também, porque o ângulo do triângulo equilátero equivale a 60. Isso quer dizer que a bissetriz 30, 30. E olha que legal, esse ponto aqui que eu vou chamar de O, O para P vale R. Só que BP é o diâmetro do grande. Isso quer dizer, chame o grandão de lado Rzão e o Rzinho aí que eu coloquei do triângulo, do círculo pequenininho. Isso quer dizer que esse lado BO, eu posso escrever ele como 2Rzão menos Rzinho. E acabou a questão. Porque olha aqui, eu posso fazer seno de 30. Seno de 30 é quanto? 1/2, tem que decorar. Então eu vou ter 1/2, ele vai ser o meu catosto posto, que é o meu Rzinho, sobre a hipotenusa, que é 2Rzão menos Rzinho. E aí... Opa, peraí. Calma. Deu uma travada aqui o tablet. Pronto, voltou para vocês também. Fazendo essas contas aqui, eu vou ter 2Rzão menos Rzinho igual a 2Rzinho. 3Rzinho igual a 2Rzão. Consequentemente, Rzão vale 3/2 de Rzinho. E ele quer o quê? A razão entre as áreas rosa e azul. Então, eu vou fazer assim. A área rosa, ela vale o quê? A área rosa é azul entre azul e rosa? Azul e rosa. Opa! Então, vou fazer aqui. Colocar azul. E aqui, o A rosa. A área do círculo, ela vale π vezes r ao quadrado. Então, a área azul vai ser π, rzinho ao quadrado. E a área rosa, vocês conseguem ver, é a área do círculo grande menos o círculo azul. Então, seria π, rzão ao quadrado, menos π, rzinho ao quadrado. Esse π corta, então fica rzinho ao quadrado, dividido por rzão ao quadrado, menos rzinho. Só que eu sei quanto que vale rzão em relação a rzinho, 3/2. Então isso quer dizer que eu vou ter r ao quadrado, dividido por 9/4 de rzinho ao quadrado, menos rzinho ao quadrado. Fazendo essas contas aqui, a gente chega em 4/5. Porque o rzinho aqui ele também vai embora. Então, 4/5, resposta. Vou fazer mais essa 15 aqui com vocês, certo? A figura tem 8 lados de medida 10 centímetros, 4 lados de medida 20 centímetros, 4 lados de 60 graus, 4 ângulos de 90 graus e 4 ângulos de 300 graus. Qual é a área da figura? Pô, não existe fórmula para calcular a área dessa figura, certo? Mas eu posso quebrar essa figura aí em outras figuras que eu conheço, certo? Como eu disse, eu gosto muito de partir para trigonometria, mas existe uma saída aqui em geometria plana também. Mas eu vou mostrar para vocês trigonometria, porque é a parte que eu acho que mais interessante vocês aplicarem. Então eu vou quebrar isso aqui, eu acho que vocês também conseguiriam ver. 4 triângulos. Primeiro eu vou ver aqui. Vou quebrar em 4 triângulos, certo? Mas olha aqui, essa reta aqui, esse ângulo aqui vai valer 180.
E esse ângulo aqui vai valer 30, certo? E aí, aqui eu tenho aqui também, aqui vale 90, aqui vale 60, porque ele fala no enunciado, aqui vai valer 30. E aí, ó, 30 mais 90, 120, 120 mais o 180 desse aqui, 300. Opa, deu certinho. Aqui é 90 graus também, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Isso aqui vai ser um quadrado, certo? E olha que legal, ele me fala que esse lado aqui vale 20 e esse aqui vale 10. Opa, eu acho que vocês estão vendo a trigonometria aqui agora. Se eu quiser calcular esse ponto que eu falar que aqui é um x, aqui é um y, xy eu posso ver através do seno aqui, certo? Se eu pego o seno de 60, vale o meu lado xy sobre 20, certo? E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso quer dizer que xy vale 10 raiz de 3. E olha que legal, agora eu consigo calcular a minha área da figura. Por quê? Eu posso fazer 4 vezes a área de todos os triângulos, que vai ser esse 10 vezes a minha altura. Então seria 10 vezes o valor que eu calculei, que é 10 raiz de 3. Base vezes a altura, mas não pode esquecer de dividir por 2. Mais a área desse meu quadradinho aqui. Esse lado do meu quadrado, concorda que ele é, se eu chamo aqui um ponto de Z, ele é xy menos xz, certo? Deixa eu só pensar como é que eu vou calcular esse xz, certo? Pera. Ele fala no enunciado 8 lados de medida 10. Então, esse lado aqui vale 10, esse aqui também vale 10. Pra vocês contarem, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Então, esse meu xy, ele é o 10 raiz de 3 menos 10. Então, eu vou ter a área do quadrado, 10 raiz de 3 menos 10 ao quadrado, certo? Isso vai gerar aqui, dá 200 raiz de 3 mais 100 vezes, fazendo essa conta do quadrado, vai dar 3 menos 2 raiz de 3 mais 1. E olha, 2 raiz de 3 vezes 100 dá 200 raiz de 3, só que negativo. E corta com esse. E aí fica 100 vezes 4. 400. Aqui ele tem unidade, centímetros quadrados. E aí, acabou a questão. Alternativa D. Pronto. Muito obrigado por terem assistido essa aula. Essa aqui foi a nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que essa aula teve muita coisa, muitos teoremas. Tentei trazer umas questões aqui para descontrair dessa parte de ficar decorando teorema e tudo mais. Mas eu aconselho, se vocês quiserem, tente demonstrar alguns desses teoremas através das coisas que a gente viu nessa aula. Pega, às vezes, sei lá, uma trigonometriazinha, alguma relação métrica e tenta aplicar, que dá para deduzir muito dessas fórmulas. Estudem bastante geometria, porque realmente é um assunto que cai bastante nas provas. Mas, no geral, é isso. Muito obrigado por terem assistido mesmo. Se inscrevam no canal e fiquem ligados sobre as coisas que vai ter. Um grande abraço para vocês.